você que vai fazer Receita Federal, que, né, está se preparando, se antecipando, né, para essa nova autorização aí, né, para ser fiscal, auditor fiscal da Receita Federal. Nós estamos aqui para apresentar, né, a matéria de administração pública, que no último concurso não caíram muitas questões, mas que traz aí um diferencial competitivo, porque a gente não pode perder uma questão numa prova dessa de Receita Federal. É um diferencial competitivo mesmo, né? A gente sai na frente, mesmo não sendo peso 2, né? Mas a gente não pode perder uma questão fácil. E as questões foram fáceis, viu? Ou seja, foram simples, não foi nada muito complexo. A gente vai aprender aqui do mais simples ao mais complexo. A gente vai se preparar para tudo. Porque você sabe como é a ESAF, né? A ESAF, ora, bota questões muito simples, né, em administração, ora, bota umas questões bem trabalhadas, bem complexas, que a gente fica assim meio perdido, né? E aí a ideia da gente é não ficar perdido. Então, por isso que nós estamos aqui, para treinar antes, né, para a gente entender como responder as questões da ESAF e, né, a gente chegar lá, né, tudo em cima, para a gente acertar tudo e gabaritar a nossa prova. A gente vai aprender nesse nosso curso a teoria e vamos treinar essa teoria através de questões só ESAF, tá? Então a gente vai, né, se capacitar na banca ESAF para a gente ir bem aí, né, na área fiscal, na Receita Federal e a gente se dá bem nas questões. Vamos começar agora a falar de administração pública, das formas de gestão, que é o que ele quer, o primeiro assunto está lá no teu edital. Tivemos aí umas 2 questões na nossa prova que tratavam desse assunto, né? Nós vamos falar, quando chegar perto do assunto, nós vamos começar, né, a fazer uma contextualização para a gente trazer até os dias de hoje como é que estão as formas de gestão na máquina pública, ok? E a gente vai dizer, né, que o mundo, o Brasil, né, começou do ponto de vista político monárquico, ou seja, o rei dominava tudo, dominava as terras, os súditos, tá certo? E tinha um poder centralizado. Do ponto de vista econômico, o Estado nasce mercantilista. A ideia eram as trocas comerciais, que inclusive eram regidas pelo rei, eram comandadas pelo rei. Ele é que ficava, digamos assim, à frente, controlando tudo, as relações ali dos burgueses, certo? E do ponto de vista administrativo, a gente diz que o Estado nasce patrimonial. Certo? E o que significa falar em Estado patrimonial? Gente, Estado patrimonial é a forma de gestão, né, próprio das monarquias, próprio do poder centralizado, que faz uma mistura entre a administração particular e a administração do Estado, ou seja, as pessoas que trabalham dentro do que a gente chama de gestão patrimonial, né, são as pessoas que misturam tudo, pegam o patrimônio privado e mistura com patrimônio público, né, como se não houvesse separação. Ou seja, pega dinheiro particular e coloca no Estado e pega dinheiro do Estado e usa, né, em proveito próprio, né, o que a gente chama hoje de corrupção, né, mas à época, né, essa era a forma de gestão, porque o cara era o próprio rei, né, o cara era o senhor de tudo, era o dono das terras, né, e o poder é o que a gente chama de poder hereditário, que passava de pai para filho, ficava ali na família, as terras eram da família e o Estado era da família, né, ele detinha um poder permanente, hereditário, delegável, que passava de pai para filho, tá? O Estado nasce assim, e a marca do Estado patrimonial é exatamente o que a gente conhece como corrupção e nepotismo. Ou seja, como no Estado patrimonial, quem trabalhava perto do rei eram os seus amigos, os seus favoritos, os seus parentes, a gente diz que o nepotismo era a forma de ocupação dos cargos públicos, ou seja, eram os amigos do rei, os que estavam próximos ao rei, né, que ocupavam os cargos públicos como cargos de confiança do rei, para que ele se mantivesse no poder, para trazer as informações. Tá certo? Então, a gente diz que a administração patrimonial é um modelo, como a gente diz aqui, característico das monarquias europeias,
que até o século XIX, no que a gente chama de período pré-capitalista, né, atuou, ou na realidade foi a forma de gestão existente no mundo, tá certo? Inclusive no Brasil. Quando Portugal veio para o Brasil, para colonizar no Brasil, né, foi a forma de gestão que ele trouxe para o Brasil, tá certo? A família portuguesa chegou aqui comandando tudo, poder centralizado, autoritário, né, dentro da ideia de comando e controle, e mais, dentro da ideia de não separação entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Então se misturavam, eles tomaram conta das terras do Brasil como se fossem propriedade privada e não separavam os recursos arrecadados, que a gente chama de recursos públicos, dos recursos privados, usando inclusive em proveito próprio. E colocavam para trabalhar na estrutura do Estado as pessoas amigas, conhecidas, parentes, né, privilegiados que estavam juntos do rei e que sabiam de todas as informações antes mesmo que a população tomasse conhecimento, tá certo? Aí a gente diz que mais, né? Esta forma de gestão, ela não separa a res pública da res príncipes. Res, pessoal, significa patrimônio, ok? Patrimônio público e patrimônio do príncipe, ou então patrimônio privado, é a outra forma. Não separa, tá? E a gente diz mais, né, como a ESAF já usou numa prova, os patrimônios são interpermeabilizados, ou seja, são juntos, são interdependentes, interligados, o patrimônio público e o patrimônio privado. Não há separação, certo? E os cargos são cargos de confiança do rei, certo? E a gente diz que os cargos se baseiam, né, no que a gente chama de prebendas e sinecuras. São duas palavrinhas do bem para a administração patrimonial. Prebenda, gente, são prêmios. Trabalhar nos cargos do Estado é um prêmio. Por quê? Porque não tem horário. O cara fica à mercê do rei. Então, se o rei chamar sábado, o rei chamar domingo, e aí você pode ficar segunda e terça em casa, você vai trabalhar quando o rei quer que você trabalhe, tá? E mais, a gente diz que trabalhar no Estado, nesse período, além de ser um cargo de confiança, a gente diz que era um emprego rendoso, sem muito trabalho. Rendoso, sabe por quê? Porque dava renda, as pessoas ganhavam prêmios, as pessoas ganhavam parte da arrecadação. E aí a gente diz que era uma sinecura, era um emprego rendoso, sem muito trabalho. Então, trabalhar no Estado era uma prebenda e uma sinecura, ou seja, era um prêmio, era um privilégio, tá certo? E era um emprego, não era um trabalho, era um emprego rendoso, ganhava um prêmio. O cara ia lá fazer uma arrecadação e ficava com parte do emolumentos. Ou seja, o cara ia lá fazer uma arrecadação, ficava com parte dos tributos que eles estavam ali, né, buscando arrecadar. Ou então o rei dava um castelo, né, dava, sei lá, dava qualquer coisa, né, como parte da arrecadação, porque não havia nesse período a ideia de salário, tá certo? Salário é uma coisa que a gente passa a trabalhar com ele, né, quando a gente passa a falar em meritocracia, só na década de 30 no país, no nosso país, tá certo? Quando Getúlio Vargas vai implantar uma administração burocrática, é que aí ele passa a falar que os funcionários públicos passam a ter horário de trabalho, né, passam a ser regidos pelo mérito, ou seja, pela meritocracia, né, e passam a ganhar salário, né, que é o resultado do trabalho que eles estão realizando, tá bom? Mas nesse período não, as pessoas trabalhavam baseados em, ou ganhavam prêmios, tá certo? E tinham um emprego rendoso, sem muito trabalho. Esse modelo de administração patrimonial, a gente diz que predominou desde o Estado colonial até a República Velha. E mesmo na República Velha, né, que a gente teve aí
a ideia de separação dos poderes, que o centro do poder saiu do Nordeste, foi para o sul do país, né, a política café com leite, etc, etc, né, que a gente teve aí, né, a eleição de governadores, então passamos a eleger os nossos governadores, nos transformamos numa república, né, mesmo nesse período, nós tínhamos o que a gente chama de farsas de eleições. As eleições eram uma farsa. Na realidade, os políticos, eles se candidatavam e eles se elegiam porque o voto não era secreto. E mais, os coronéis ficavam à frente das urnas, né, comprando os votos no que a gente chama de base clientelista, ou seja, comprava-se o voto do cliente, do eleitor cliente, tá certo? Para que aquele eleitor votasse no candidato indicado, que oscilava entre São Paulo e Minas Gerais. Ora, São Paulo indicava um candidato, ora, Minas Gerais indicava um candidato, tá certo? E quem ganhava a eleição era exatamente o candidato indicado por um desses dois estados, que se mantinham no poder e, no poder, mantinham as mesmas práticas como se a gente não tivesse deixado de ser patrimonial. Na realidade, quem trabalhava no Estado eram os privilegiados, né? Não havia concurso para trabalhar na estrutura do Estado, nos poderes do Estado, tá certo? E eram contratados os amigos, vamos dizer assim, na época dos governadores, do presidente, que a gente chama de amigos do rei, tá certo? E aí eu costumo, né, trabalhar esse assunto, né, sempre fazendo o que a gente chama de ondas, né? Porque a gente vai ver que a evolução política, econômica e administrativa brasileira, ela saiu evoluindo em 4 grandes ondas, desde o nascedouro, desde a descoberta do Brasil até os dias de hoje, né? A gente diz que o Brasil passou por 4 grandes ondas. E essas ondas, ora, oscilam dentro de uma visão mais centralizada, que foi o início patrimonialista, monárquico, para depois trazer uma visão mais descentralizada, que foi o que aconteceu com a República Velha, que a gente deu poder para os estados, deu poder para os municípios, né, deu poder para o mercado, tá certo? E viu que essa proposta não levou resultado, e aí passamos de novo a centralizar e depois a descentralizar. Ou seja, as ondas, elas se intercambiaram, ou seja, ora ficaram centralizadoras, ora descentralizadoras, ora centralizadoras, ora descentralizadoras, certo? Dentro de uma visão política, econômica, social e administrativa, tá? Então é isso que a gente tinha aqui. E aí vamos ver se a gente vai para as nossas ondinhas, para a gente poder, né, você entender, né, como é que isso funciona. Eu gosto de colocar, né, aí você quiser fazer o desenho, mas tudo que eu vou dizer aqui tá lá no teu slide, tá? Mas o desenho ajuda bastante para a gente enxergar isso tudo que eu acabei de dizer agora. Nós estamos vivendo essa primeira onda, é o que a gente chama de estado monárquico, tá? Vamos escrever aqui em cima, é o estado monárquico, cuja base de administração, a gente chama de administração pública, a forma de administrar era chamada de patrimonial, ok? E a gente dizia que a base econômica desse estado é um estado mercantilista. A gente pode até fazer o contrário, botar o econômico lá em cima e o político no meio, tá certo? Porque daí fica até melhor. Deixa eu apagar aqui, que fica melhor para a gente poder... Eita, apagou foi tudo, mas não tem problema não. Vamos lá, a gente faz de novo. Ó, a gente faz a onda, certo? E a gente vai dizer, ó, que o mercantilismo está aqui, porque a gente sempre vai fazer isso, ó. A acepção econômica está aqui, a acepção política está aqui, certo? Entendendo que esse estado é monárquico, e a acepção administrativa está aqui. Por que que é importante você saber disso? Olha para mim. Porque, na realidade, eles colocam isso misturado em prova. Eles botam no estado patrimonial, né, a forma de política, a forma de gestão era monárquica, né, e nós tínhamos um poder centralizado, ou seja, o Estado interferia no mercado e promovia o comércio. E isso é um Estado mercantilista, tá certo? Que é o que a gente chama de mercantilismo, tá? A gente viu que esse estado, ele atinge seu apogeu
E mais ou menos por volta do século XVI, século XVII, mais ou menos, né, a gente diz que no mundo todo acontece o que a gente chama de revoluções burguesas. E as revoluções burguesas põem fim nesse Estado monárquico na busca dos direitos, né, iguais para todos, né, e na busca de fazer com que o mercado, né, atue mais fortemente e não o Estado centralize todas as relações de comércio, porque era isso que o rei fazia. O rei, na realidade, ele dizia para os burgueses quem deveria contratar, quem deveria comprar. E tem mais, se algum burguês, né, se descontentasse com o rei, ele ia lá e tirava todos os bens, tá certo? O rei, ele tinha o poder de comando e de controle, tá certo? Ele tinha o poder sobre a vida das pessoas e sobre, inclusive, o patrimônio das pessoas. Ele sentia-se dono do próprio Estado, tá certo? E fazia uso das terras e do patrimônio do Estado como se fosse seu próprio bem, tá certo? E aí foi exatamente o que aconteceu com os burgueses. Eles se revoltaram, porque os que eram amigos tinham todos os privilégios, mas os demais que queriam buscar comercializar, que queriam buscar, né, novos contratos com novos parceiros, muitas vezes não tinham vez. E aí se juntaram e promoveram as revoluções burguesas numa ideia de afastar o rei ou dar o controle do Estado para quem, na realidade, tivesse condições de governar o Estado e deixar o mercado evoluir, né? Nascia aí a ideia de Estado liberal. E a base do Estado liberal é exatamente o Estado de Direito, que a gente chama, ou seja, direitos iguais para todos. E aí é quando surgem as primeiras constituições, né, dando e permitindo os direitos civis, o direito ao contrato, né, que aí você faz as relações comerciais através de contrato e não de boca, né, o direito à propriedade privada, o rei não podia ir lá e tomar a propriedade, você passa a escriturar e colocar a propriedade em seu nome, tá certo? O direito a livre, é o direito de você ir e vir, tá certo? Então a ideia do Estado de Direito é exatamente o direito de igual para todos e não só para os amigos do rei, tá certo? Então a gente diz que nasce a ideia, né, que a gente chama de, lá dentro da ideia de pré-capitalista, a gente passa a criar uma ideia mais capitalista, né, que é exatamente o mercado se autocontrolando, enquanto aqui a gente tinha uma visão pré-capitalista, agora a gente passa a ter uma ideia capitalista, ou seja, a gente, a partir das revoluções burguesas, passa a desenvolver o comércio e passa a desenvolver a indústria no mundo todo. É quando surge a primeira revolução industrial na Inglaterra, a revolução que a gente chama que é do ferro, e daí a segunda revolução industrial, que é conhecida como a Revolução do Aço, que toma conta da Europa como um todo, né, trazendo o boom industrial, trazendo as ideias econômicas de Adam Smith, as ideias de liberdade, de livre comércio, né, da iniciativa privada, tá certo? Da ideia de lucro com o protestantismo, tá certo? E que valorizava exatamente esse livre comércio e essa livre indústria, tá certo? Sendo que no Brasil, as ideias não foram no mesmo sentido. Porque no Brasil, gente, a gente diz que as nossas revoluções burguesas aconteceu exatamente na proclamação da República. Ou seja, em 1889, que é quando o Brasil passa a ser, deixa de ser monarquia e passa a ser considerado uma república, né? E dentro dessa ideia de república, a gente traz o Estado de Direito, né, separa os poderes, né, dá o direito da propriedade privada, o direito ao contrato, o direito do livre comércio. Mas o nosso país era um país agrário exportador, ou seja, não foi nesse período que a gente se voltou para a industrialização, né? E essa ideia agrária exportadora levou ao poder, em 1889, né, os mesmos latifundiários, os mesmos fazendeiros, os mesmos coronéis que já usufruíam dos poderes do Estado monárquico e que afastam o rei para que eles possam dominar. Então sobe para o poder, né, uma minoria, né, que já tinha e já gozava de privilégios e que agora passa a controlar o poder do Estado. Essa minoria é chamada de oligarquia,
oligarquia, né, que traz a força dos coronéis, que se mantêm no poder através do que a gente chama de voto de cabresto. Por quê? Porque nesse período no Brasil, a gente não concedeu os direitos políticos. Só quem tinha direito a votos eram os homens. E mais, o voto não era secreto, tá certo? Então, o que acontecia? Esses coronéis, junto com essa minoria dominante, né, de fazendeiros, né, essa oligarquia, né, ficavam comprando os votos dos eleitores para que votassem nos indicados que se perpetuavam no poder, tá certo? E os indicados eram sempre aqueles, como eu disse, né, os grandes fazendeiros, que já gozavam de privilégios no período monárquico e que agora, né, se mantinham no poder através de eleições, de uma farsa de eleições, mas que usavam esse mesmo poder também em proveito próprio. Só que agora não mais em proveito de uma pessoa, que era o rei, mas em proveito de uma minoria que se concentrava no poder, tá certo? E aí a gente vai dizer que nesse período chamado de República Velha, como a gente tem aqui, a gente vai ter uma administração pública que continua patrimonial, tá certo? Uma administração pública patrimonial, tá certo? Que vai, inclusive, continuar misturando o patrimônio público e o patrimônio privado, usando a máquina pública em proveito próprio, tá certo? E tirando dinheiro público, né, como se fosse dinheiro privado. E mais, criando cargos públicos para dar para os amigos do rei, tá certo? Então, os amigos, os indicados, né, os grandes coronéis, os grandes latifundiários do Brasil, donos das terras, já que o Brasil era agrário exportador e eles é que tinham força no país, né, é que indicavam os ocupantes dos cargos públicos, né, para, né, usufruir das benesses e dos privilégios de ser funcionário público ou funcionário do Estado, mas que ficavam a critério dessas pessoas, que poderiam sair ou não se brigassem, se não atendessem, tá certo? As pessoas nessa época não tinham estabilidade, né? Ocupavam os cargos por serem amigos do rei, tá certo? E essa era a base da administração patrimonial, né? O favoritismo, o parentesco, a amizade, a não separação entre o patrimônio público e o patrimônio privado, tá? Então, é assim que o país nasce, de monárquico por uma república velha, tá certo? Baseada não na ideia de mérito, mas na ideia de privilégios, no qual esses governantes, ora uma monarquia, ora uma oligarquia, usam o poder em proveito próprio, tá certo? Passando para os amigos também esse poder, tá certo? Para que esses amigos também de confiança protegessem, né? Para que eles continuassem no poder. Quando é que isso chega ao final no país, tá certo? No mundo não, no mundo a gente diz que o processo de racionalidade já começa a ser construído neste momento, né? A gente diz que vive o auge do capitalismo, da revolução industrial, nascem as ideias socialistas de direitos iguais, tá certo? E a primeira grande guerra que acontece aqui, né, por volta de 1900, tá lá, 1914, né, vem trazer mudanças significativas no cenário mundial, não tanto no Brasil, que se mantém a mesma coisa, nada muda no Brasil, né, na Primeira Guerra Mundial. Mas no mundo todo acontecem aí mudanças na Primeira Guerra Mundial, sobretudo com relação à própria economia, porque o Estado liberal, que deixa por conta do mercado o desenvolvimento e o crescimento, ele sente e se ressente do período de guerra. A gente sabe que no período de guerra o mercado ele entra automaticamente numa recessão, ou seja, não se vende tanto quanto num período normal. Não é verdade? Quer dizer, no período de guerra, os homens vão para a guerra e a gente não vende mais do mesmo jeito que no período normal. Então, a recessão é uma coisa automática. E aí, muitas empresas, muitas indústrias na Europa que estavam acostumadas a vender muito, inclusive Ford, Henry Ford, né, o famoso aí montador que colocou a primeira montadora de carros, né, e trouxe aí ganhos de produtividade, eles sentem nesse período, né, que a retração nas vendas e a retração do comércio. Tá bom?
E foi exatamente ao final da Primeira Guerra Mundial, que a gente chama no período entre guerras, que acontece a maior crise econômica do mundo até então, né? Que foi o que a gente chamou de crash da Bolsa de Valores de 1929. A gente chama de crash da Bolsa de Valores, ou seja, a grande queda da Bolsa de Valores em razão da crise de superprodução. Ou seja, houve uma superprodução das indústrias, né, no nosso caso no campo, né, do café e do leite, né, e não tinha para quem se vender. Né? E aí qual era a ideia? Né? A ideia é que não tinha demanda, tá certo? Não tinha ninguém para comprar e havia uma grande oferta de produto. E aí o que acontece? Os preços começam a cair, começam a cair, até que praticamente os produtos passaram a não valer nada. E daí o crash, as indústrias passaram a não valer nada, as suas ações passaram a valer muito pouco, porque elas tinham muitos produtos para vender e não conseguiam fazer com que esses produtos fossem vendidos, tá certo? E aí a gente vive uma maior crise de recessão, né? E isso vem repercutir no Brasil, né? Em 1929, que a gente sabe que nesse período havia, né, uma supremacia, né, de São Paulo sobre Minas Gerais, né, porque estava vendendo muito café, e São Paulo se achou no direito de indicar o seu representante para o governo, né, para a presidência, né, e quebrando o pacto federativo que havia antes, que a indicação deveria ser de Minas Gerais, porque ora a indicação era de São Paulo, ora era de Minas Gerais, tá certo? E aí o que São Paulo fez? São Paulo quebrou esse pacto federativo e resolveu indicar novamente, né, uma pessoa, né, por São Paulo, Júlio Prestes, que inclusive ganhou as eleições. Só que São Paulo não contava com esse crash da Bolsa de Valores, que fez com que o café, que era a grande potência, que se vendia tudo, que dava dinheiro para São Paulo, e com essas divisas eles compravam os produtos industrializados, né, fez com que, né, fez com que o café, né, perdesse valor. Né? E fez com que toda essa classe dominante que tinha quebrado o pacto federativo, né, fosse, na realidade, dominada pelas oligarquias descontentes. E aí, só para você ter uma ideia, o indicado, à época, que não subiu ao poder era Getúlio Vargas, que na realidade deveria ser o indicado de Minas Gerais e que não foi indicado, né, por conta da quebra do Pacto Federativo. E aí, quando São Paulo entra também na crise, por não conseguir vender o café para o mercado internacional, que já estava em crise por conta do crash na Bolsa de Valores, né, que aí não tinha, né, não tinha recursos para comprar o café de São Paulo, né, fez com que, né, esta elite, né, descontente com a quebra, né, desse um golpe de Estado e tomasse o poder. Né? E aí Getúlio Vargas assume o poder, né, com um discurso totalmente contrário, tá certo? E a gente diz que nesse momento nasce, né, uma nova onda, né? E aí a ideia de Getúlio era acabar com a corrupção e acabar com o nepotismo, né? Fora isso, primeiro, do ponto de vista econômico, nasce uma nova onda, porque aquele Estado liberal, aquele Estado que deixava por conta do mercado, que a gente disse que era baseado na lei da oferta e da procura, né? Aquele Estado, né, ele entrou numa recessão, entrou numa depressão, fez com que as empresas privadas quebrassem, fez com que a indústria internacional quebrasse e fez com que nosso país agrário exportador também quebrasse. Tá certo? A ideia agora era tentar fazer com que o mercado se reerguesse. E aí precisava da interferência do Estado. O mercado sozinho, gente, não tinha como sair dessa crise. O Estado tinha que interferir. O Estado tinha que colocar dinheiro no mercado para que o mercado pudesse sair da crise. Tá certo? Foi quando nos Estados Unidos, Roosevelt criou aquele grande programa econômico chamado de New Deal. Você estuda isso para a prova da Receita lá em economia, né? E a ideia do New Deal é exatamente promover renda, dar dinheiro para as indústrias para que elas possam investir e criar de novo empregos, criar renda e criar o comércio.
tá certo? Então, nasce aí uma nova concepção de Estado, que a gente vai dizer que é um Estado intervencionista. É o Estado que vai colocar dinheiro no mercado, que vai intervir no mercado, para que o mercado possa se reerguer e promover de novo emprego, comércio e renda, tá certo? Então, a gente passa a viver uma nova onda, enquanto que a onda anterior era uma onda intervencionista. Enquanto a onda anterior era uma onda mais descentralizada, que dava poder para o mercado, nós agora temos uma onda mais centralizada, no qual o Estado puxa para si essa responsabilidade para promover o crescimento e o desenvolvimento do mercado. Mas sobre essa nova onda, a gente vai falar no próximo bloco. Já, já!